Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao assunto de hoje: milagres, ensinos e escolha dos apóstolos. Esta é a quarta lição do trimestre que estamos estudando sobre Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. O texto para leitura em estudo, Lucas capítulo 5, verso 1 ao 26, e os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, milagres e o médico Lucas. Segundo, a cosmovisão do Filho do Homem. E terceiro, os 12 apóstolos e as bem-aventuranças. Os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, compreender que Lucas destaca a coerência entre os atos e a mensagem de Jesus. Segundo, glorificar a Jesus pela disponibilidade de salvação para todos. E em terceiro, reconhecer que, como discípulos, nos cabe anunciar o amor de Jesus. E eu sugiro que você faça a leitura dos capítulos 5 e 6 de Lucas, que somados a esse comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, já inscritos no canal. Mais uma vez, meu muito obrigado. Para você que me assiste agora ou já de outras vezes e ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos juntos proclamando o Evangelho do Senhor. Quero agradecer a você da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, da cidade de Belém, no estado do Pará, da cidade de Macapá, no Amapá, a todos vocês, em toda essa nossa linda nação, todos os estados e as demais capitais, ou de onde quer que você esteja nos acompanhando, sejam todos muito bem-vindos. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário. Você também pode compartilhar esse link com mais alguém e juntos vamos proclamando o Evangelho do Senhor. Na introdução desse comentário, o escritor diz que nesse capítulo 4 e 5 mostram a expansão do ministério público de Jesus. Veremos milagres, ensinos e escolha dos apóstolos. Primeiro tópico, milagres e o médico Lucas, capítulo 5, verso 1 ao 26. Primeiro subtópico, a pesca maravilhosa, capítulo 5, verso 1 ao 11. Lucas mostra que Jesus era tão popular a ponto de ser comum as multidões irem ouvi-los. Lucas é o único dos 4 evangelistas que designa esta massa de água com o nome adequado de lago. Ele chama de Lago de Genazaré. Esse nome é dado pelo fato de que se refere à fértil planície na extremidade noroeste desse lago. Ele é conhecido também como Mar de Tiberíades, por causa das principais cidades às suas margens, em homenagem ao imperador Tibério. Também esse mesmo lago é conhecido como Mar da Galileia, devido à região da Galileia, parte norte da Palestina, também está ali nas suas margens. É interessante observar que Jesus chega nesse lago e ele entra no barco, possivelmente de Simão e de seu irmão André. É importante observar que Jesus sempre usou esse método de entrar no barco para ensinar as pessoas. O escritor Lucas vai falar de um milagre, mas esse ensinamento de Jesus era frequente. Se você observar em Mateus capítulo 13, verso 2, Marcos capítulo 4, verso 1, Jesus usa sempre esse método de entrar no barco para ensinar as pessoas. Esse milagre que nós vamos estudar, ele apresenta 3 aspectos. O primeiro é o domínio completo de Cristo sobre a criação animal. Ele está ali ensinando as pessoas, o dia já tinha amanhecido, os discípulos estavam lavando as suas redes, impossível de fazer uma pescaria proveitosa. Mas Jesus prova que ele tem o controle completo, o domínio completo de toda a criação animal. Ele manda afastar o barco e ordena que a rede seja lançada ao mar e a quantidade de peixe é encontrada. O segundo aspecto desse milagre é que mostra o chamado de Pedro para ser discípulo de Cristo. Há quem diga que por essa familiaridade, por essa popularidade de Jesus com aquelas pessoas ali, algumas vezes ele já tivesse conversado com Pedro e até chamado Pedro
para que seguisse a ideia de ser o seu discípulo, de estar com ele, ganhando vidas para o reino de Deus. Mas Pedro estava ainda um pouco meio temeroso, juntamente com também os seus colegas. E o segundo aspecto que nós vamos ver aqui é essa conclusão desse chamado de Pedro para o ministério do apostolado. E em terceiro e último lugar, ele tem similaridade com o que aconteceu lá em João, capítulo 21, verso 11 a 14, quando Jesus, depois de ressurreto, que os discípulos tinham voltado para pescar, uma noite toda pescando, sem nada apanhar, o mestre chega na beira da praia. Eles estavam a mais ou menos 100 metros de distância da praia e o Senhor pergunta se eles têm alguma coisa. A resposta é óbvia: não, não temos nada. Lança a rede à direita do barco e João declara que eles conferiram naquela pescaria 153 grandes peixes. Então, a similaridade desse milagre que Lucas está mostrando aqui é semelhante, porque a rede se encheu a ponto de se esgaçar, de querer se rasgar essas redes. O acontecimento é significativo e até mesmo emocionante, tudo isso para mostrar quão maravilhoso é Jesus. O Cristo é revelado aqui tendo 5 atributos muito importantes, de modo que cada um mostra o aspecto da sua grandeza, os quais são estes. Primeiro, nos versos de número 1 ao 3, desse capítulo 5, falando sobre a sua sabedoria prática. Na verdade, ele ensina não teoricamente, mas ele ensina na prática, mostrando. Por isso as pessoas queriam estar presentes, queriam estar próximo para ouvi-lo, porque era prática o seu ensino. Do verso de número 4 e verso 5, fala sobre o seu penetrante conhecimento. Ele está ensinando as pessoas ali, os discípulos estão ali ouvindo. Há quem diga que esses discípulos eram considerados como lobos do mar, aquelas pessoas que conheciam todos os momentos e sabiam aonde estava o cardume de peixe. Mas naquela noite eles não pegaram nada. Jesus agora está provando o seu potente conhecimento, dizendo para eles: coloca o barco um pouco mais adiante, mais alto lago, e lança a rede ao mar para pescar. Os lobos do mar já estavam completamente certo de que naquela noite, naquele dia, não teriam o seu pescado. Mas estava aqui o Senhor, que é penetrante, ou tem seu penetrante conhecimento de todas as coisas. Ele sabia que mesmo naquela hora eles podiam pegar peixe. No verso 6 e verso 7, o escritor fala da sua profusa generosidade. Que é isso? É que eles puxam a rede, elas começam a se esgaçar, literalmente começa a querer se rasgar. É possível que, talvez alguém poderia dizer: solta, abre aí a rede um pouco para esses peixes saírem um pouco da rede, ela vai se rasgar, vai se romper. Mas Jesus olha para Simão e para seu companheiro André, diz assim: ó, companheiro de vocês que estão lá na margem, lá na beira do lago, chama eles aqui, chama eles, vamos compartilhar, vamos repartir com eles. E esses discípulos também vêm, esses outros pescadores, que é Tiago e João, filho de Zebedeu, chegam até lá para compartilhar também desse milagre, dessa pescaria. No verso 8 ao verso 10, fala da sua inefável majestade. Quando os próprios discípulos, diante da cena, eles começam a dizer: meu Deus, que é isso? Nós estamos diante de Deus e nós somos tão pecadores. Eles reconhecem que, diante daquele milagre, não tinha mais como esconder de que o Filho de Deus era o enviado de Deus. E eles, por isso, eles se curvam diante do Senhor. E no verso de número 11, ele fala sobre o seu profundo senso missionário. Lá no verso 10, ele chega a dizer, quando os discípulos: Senhor, afasta-te de nós. E o Senhor Deus diz para ele, o Senhor Jesus diz para eles: a partir de hoje vocês serão pescadores de homens para o reino de Deus. E no verso 11, ele chega na beira da praia, eu imagino olhando para eles assim: daí, vocês ainda têm dúvida? Eu levei vocês a essa pescaria, a esse momento, para que vocês entendam que eu tenho poder nas minhas mãos e que eu quero vocês como meus discípulos, mesmo vocês já tendo me respondido algumas vezes que não dá, não é para vocês, não é o negócio de vocês,
Eu quero dizer para vocês que assim como eu tenho poder para fazer vocês pescarem em claro dia e encher a rede de peixes, eu também tenho o poder de ajudá-los vocês para que sejam pescadores de vidas. Eu tenho poder e autoridade para colocar sobre vocês, para que sejam meus seguidores, meus discípulos, meus apóstolos. Vamos? E a Bíblia diz que eles largam barcos e seguem a Jesus. Portanto, esse último senso que nós observamos aqui, o senso missionário de Jesus, ele consegue captar as pessoas, influenciar para que façam a obra missionária. Segundo o subtópico, a cura de um leproso, capítulo 5, verso 12 ao 16, o texto diz que o leproso era considerado como alguém castigado por causa de alguma culpa especial. O texto evidencia que Cristo alcança também os que estão segregados, separados, abandonados, excluídos da sociedade. Lucas, como médico, ele conhecia muito bem a gravidade dessa doença. Marcos e Mateus diz que o homem era leproso, mas Lucas faz uma declaração que ele estava coberto de lepra. E como que era conhecido um homem leproso só de olhar para ele, para poder então pensar que ele estava coberto de lepra? Era conhecido da seguinte maneira: essa pessoa poderia ter algumas manchas brancos embotados, ou quem sabe manchas brancas claras, ou manchas negras. O que Lucas vai mostrar para nós que esse homem não tinha simplesmente algumas manchas, mas que o seu corpo estava coberto de lepra, estava completamente leproso. O que nos faz inferir que a doença teria atingido, então, um ponto máximo da vida daquele pobre homem. E quando olhamos para esse ponto do comentário, Levítico capítulo 13, verso 1 ao 3, diz que essas pessoas ficavam afastadas de todos. E se eles tivessem que entrar na cidade, eles precisavam vir gritando que eles eram leprosos, para que as pessoas pudessem saber, porque eles não podiam ter contato com ninguém. Qualquer pessoa que tivesse contato com o leproso ficaria imundo por pelo menos 7 dias. E o que nós observamos à luz da palavra de Deus, na narrativa de Lucas, porém, o leproso chega clamando por misericórdia, pedindo misericórdia de Jesus. Jesus, por sua vez, mesmo podendo só falar, ele poderia dar uma palavra de ordem para aquela enfermidade, para que esse homem fosse curado. Mas o texto diz que Jesus vai e toca no enfermo com as suas próprias mãos. E o que isso nos ensina? À luz do texto, Jesus está quebrando então um protocolo, porque ninguém podia tocar no leproso. Jesus está tocando, mostrando que a graça de Deus alcança também os excluídos. Jesus está mostrando: a minha graça está alcançando você, excluído da sociedade, mas eu estou lhe alcançando agora com essa graça, a graça de Jesus revelada, a graça de Deus revelada em Jesus, uma graça não merecida. Eu e você precisamos pensar sempre nisso. E ao anunciar a palavra de Deus, mencionada sobre esse texto, de que esta graça ainda alcança, seja qual for a pessoa pior do mundo, marginalizado, esquecido da sociedade, a graça de Jesus ainda está pronta para alcançá-lo. Terceiro subtópico, a cura de um paralítico em Cafarnaum, capítulo 5, verso 17 ao 21. Nessa viva história, o Filho do Homem estava ensinando em uma casa, provavelmente, diz o escritor, a casa do apóstolo Pedro. Lucas enfatiza a presença dos fariseus e os mestres da lei, também lá presente. A gente poderia até, se parasse bem aí no texto, a gente poderia pensar: mas que privilégio! Jesus estava lá pregando e os mestres da lei estavam lhe ouvindo. Irmãos, na verdade, eles estavam ali com os objetivos bem diferentes das demais pessoas. A multidão que estava ali querendo ver Jesus curar o paralítico, fazer o mudo falar, o surdo ouvir, o cego ver, mas eles estavam observando Jesus com um olhar crítico, um olhar de fiscal da lei, um olhar de fiscal da tradição judaica. Por quê, pastor?
porque com a fama crescente do Nazareno, eles precisavam saber se os ensinos que Jesus estava mostrando para as pessoas apresentavam alguma ameaça para a sua classe, para a classe dominante de Israel, que era a classe desses líderes. Nós precisamos ver se o que ele está ensinando vai trazer alguma ameaça para nós. É esse o objetivo, porque se trouxer ameaça, nós vamos ter que dar cabo da vida dele. Nesse contexto, o escritor diz que 4 homens chegam naquela casa trazendo um paralítico, e eu acho interessante que eles chegam com tamanha vontade, não conseguem adentrar na casa, mas eles... Eu acredito que ele chega com o dono da casa e diz: olha, a única alternativa é nós destelharmos a tua casa, tu permite? Aquele homem, com certeza, com bom coração, com boa vontade de ver os milagres de Deus também, ele diz: é claro, a minha casa está cedida agora para o mestre, pode ficar à vontade, pode abrir o buraco no telhado, não tem problema. O importante é que o milagre aconteça, vamos lá. E ele contribui para que aqueles 4 homens desçam o paralítico diante de onde está Jesus. Mas a primeira palavra de Jesus frustra aos líderes religiosos ali. Por quê? Ele diz: perdoados te são os teus pecados. Mas eles logo rebatem: como é que ele pode dizer que perdoados são os teus pecados? Só quem pode perdoar pecado é Deus. Eles consideravam mais importante a cura do que o perdão dos pecados. Mal sabiam que Jesus, ele tinha autoridade para tanto perdoar pecado quanto para curar qualquer enfermidade. E o que Jesus queria mesmo era ensinar que sua prioridade era perdoar pecados. Era o que Jesus queria ensinar para eles. Eles estão ali agora atarentados. Por que Jesus está fazendo isso? Olha, a minha prioridade: curar enfermos, fazer surdo ouvir, fazer mudo falar, fazer paralítico andar. Isso aqui é secundário. Mas a prioridade do meu ministério que eu estou vindo é para perdoar pecado. Eu estou enviado de Deus para restaurar o homem para Deus. Esta era a missão de Jesus. Restaurar o pecador. Mas isso batia de frente. Eles estão lá como fiscais. Então, olha, isso aí é um dos pontos interessantes para a gente colocar a mão nele. Era exatamente isso que os fariseus e saduceus não queriam aceitar. Que Jesus é o Filho de Deus e nele residia todo o poder. Eles não queriam de maneira nenhuma, então estão ali exatamente. Isso aqui era um foco importante para eles, largar o pau contra o mestre. Segundo tópico, a cosmovisão do Filho do Homem. Lucas 5, 27 ao capítulo 6, verso 11. Lucas contrasta a visão e os costumes dos religiosos da época impregnados por tradições legalistas, apresentando a perspectiva de Jesus, alinhada à essência da mensagem divina na lei e nos profetas. Primeiro subtópico, sobre os pecadores. Capítulo 5, verso 27 ao 32. Lucas, nesse fragmento, tem como foco o chamado do publicano Levi. Jesus vai passando e vê Levi sentado lá no seu local de trabalho e o Senhor o convidou. E o texto diz que Levi aceitou o convite incondicionalmente. Levi poderia colocar alguma condição para Jesus: olha, mestre, eu vou, mas eu sou publicano, como é que vai fazer? Como é que fica? Como é que vai ser minha situação? Levi não está preocupado, ele ouve o convite, ouve a mensagem de Jesus, diz: eu vou, Senhor, eu quero, eu sigo. Levi está mostrando que houve mudança interior em seu coração e que estava pronto para seguir a Jesus. Só que esse fato, irmãos, ele enfurece o coração dos líderes religiosos. Por quê? Porque eles tinham, os fariseus, eles têm uma visão seletiva de quem pode ser salvo. E para eles, um publicano ser salvo é impossível. Não pode ser salvo um publicano. Só que Levi, depois de tudo isso aqui, ele não está preocupado nem com A nem com B. Ele faz uma festa, chama todos os seus amigos. E quem são os amigos de publicano, irmãos? Publicano é. Ele chama esses publicanos e estão lá fazendo a festa. E isso, mais uma vez, é como um tapa para os fariseus. Por quê, pastor? Porque para eles,
essa mistura de Jesus, sentado na casa de pecadores, comendo com pecadores, era como que fosse uma contaminação cultural. Não tem jeito, está misturando o culto de Deus, não pode. Mas, segundo o escritor, para os escribas e fariseus, Levi e seus amigos eram pecadores condenados, não tinham direito de salvação. Mas na linguagem do Nazareno, na ótica do Nazareno, na ótica divina, Jesus olha para Levi como um cliente espiritualmente enfermo e que precisa de cura, que precisa de um médico para cuidar dele. Por isso Jesus combate dizendo, os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos, e foi por causa deles que eu vim. Esse ponto, esta era a missão de Jesus. Nesse versículo ele afirma isso. É para essas pessoas. Querido colega, querido companheiro, querido professor, enfatize isso lá na sua classe, lá com seus alunos, que foi para essas pessoas marginalizadas, pessoas à beira do caminho, pessoa excluída pela sociedade. Jesus veio para essas pessoas, para encontrá-lo, do qual eu, você, nós éramos os principais, e o Senhor Jesus nos alcançou. Esta é a missão de Jesus. Segundo subtópico sobre o jejum, Lucas capítulo 5, verso 33 ao 39, Jesus é questionado por que os seus discípulos não jejuam. Ele aproveita para ensinar aos seus ouvintes sobre esse tema, já que para os fariseus, o jejum era algo como que um toque de trombeta. Eles se orgulhavam disso. E para ilustrar seu ensino, Jesus, pelo menos, fala para eles sobre 3 parábolas pequenas. A parábola do noivo, a parábola do remendo e a parábola do odre. É interessante observar que, justamente com o intuito de mostrar o porquê que os seus discípulos ainda não jejuarem. Por quê? E aí, nesse sentido, que Jesus, contrariando seus interrogadores, denomina-se de noivo, dizendo, olha, eu estou aqui como um noivo, e como noivo que convida os seus convidados, ninguém precisa jejuar. Quem vem para uma festa a convite do noivo, vem para extravasar a sua alegria. Isso aqui batia de frente nos líderes religiosos, quando Jesus fala isso, ou comparando-se a um noivo, trazendo uma alegria total para essas pessoas, chamando a sua presença essas pessoas. Vai chegar um dia que o noivo vai ser tirado, então eles vão jejuar. Quando Jesus fala sobre o remendo novo, que está no verso 36, e o vinho novo em odres velhos, que estão nos versos 38 ou 39, nós temos uma afirmação que só aparece desta forma em Lucas. Como assim, pastor? Reforça a mesma ideia de que as pessoas devem ter equilíbrio entre as coisas, as boas coisas novas e as boas coisas antigas. O que Jesus queria mostrar? É que esses líderes religiosos, eles não tinham equilíbrio de pelo menos pesar, de avaliar o que eles estavam vivendo, de todos os ensinamentos que eles viveram. Alguns historiadores chegam a dizer de que esses odres velhos eram odres que já estavam esgaçados por causa de todas as alterações que existiam feito nos ensinamentos, na lei e tal. Por isso que é comparado como odres velhos, vinho velho, ou seja, todo alterado, todo afermentado. Mas o que Lucas está mostrando para nós, nos ensinamentos de Jesus aqui, é que essas pessoas, eles não tinham facilidade de, pelo menos, assimilar as coisas novas. Eles estavam lá seguros nas suas tradições, nos seus ensinamentos, quem sabe no vinho velho, e não aceitavam de maneira nenhuma que alguma coisa nova fosse ensinada. O que nós aprendemos no texto é que reforça a mesma ideia de que as pessoas devem ter equilíbrio entre as boas coisas novas, mas também as boas coisas antigas, sem extremismos e sem radicalismo necessários. Eles preferiam se apegar aos seus status sociais e às suas tradições do que aceitar os novos ensinos de Jesus. É aqui que Jesus está nos ensinando de que
nós precisamos também, à luz desse texto, o que Jesus ensina para eles é que nós não podemos, irmãos, irmos para os extremos. Nós precisamos valorizar as coisas antigas, as coisas boas, que têm bons ensinamentos, a lei. O que estava escrito na lei tinha coisa boa. O problema eram as alterações, as adulterações. Jesus agora vem com coisa nova, mas eles não querem nem saber. Quem sabe perder a grande oportunidade de rever os seus conceitos, de rever os seus valores e poderem ser também usados na obra do Senhor, no novo momento que estava vivendo aquele povo. Perderam a oportunidade por causa disso, por causa dos extremismos. Ou seja, o foco principal do que nós extraímos no texto aqui para nós é isso, o cuidado com os extremismos, porque todos os extremos são perigosos. Esse é o foco principal desse ponto para todos nós. Terceiro subtópico, sobre o sábado, capítulo 6, verso 1 ao verso 11. Jesus demonstra que tem autoridade sobre o sábado, sobretudo, analisamos este episódio em que os discípulos estavam apanhando grão no campo e comendo-os em dia de sábado. Verso 1 e verso 2 desse capítulo 6. Jesus se defendeu contra as acusações de descumprir a lei executando o trabalho no sábado, que está no verso 3 ao verso 5. O que Jesus relata ali? Relata que lá no livro de 1 Samuel, capítulo 21, verso 6, o que fez Davi quando entrou no templo com fome, com os seus homens, os seus soldados, as pessoas que estavam com ele no trabalho. E o que eles fazem? Não tendo outra coisa para comer, eles comem pão sagrado. E eles não pecaram, porque comeram pão sagrado. Tem alguma exigência que o sacerdote faz, mas eles comeram, porque não tinha outra coisa para eles comer. Então, portanto, naquele momento, eles não pecaram. E esses pães, segundo está registrado em Levítico, capítulo 24, verso 9, eles eram exclusivos do Arão e dos seus filhos, do sumo sacerdote e dos sacerdotes. Mas eles comeram. Mas a polêmica reaparece no segundo episódio, quando Jesus cura o homem da mão ressequida, da mão paralítica, sendo acusado de quebrar a lei do sábado. Capítulo 6, verso 6 ao verso 11. O texto diz que a cura do homem com a mão ressequida também é narrada pelos outros evangelhos. Lucas, porém, tem uma informação adicional sobre esse milagre. Isso é, evidencia que os inimigos de Jesus ficaram cheios de furor devido à cura que o Senhor fizera no sábado. Eles ficam enfurecidos porque Jesus está curando alguém no sábado. Isto evidencia de maneira viva de como os fariseus se importavam mais com as suas tradições do que com as pessoas que sofriam a sua volta. É isso aqui que nós aprendemos no texto. Jesus bate de frente. Não estou preocupado. Vocês estão preocupados com as tradições de vocês. Eu estou preocupado em libertar, em salvar, em curar, em ajudar. Para os fariseus, não estamos preocupados. Vamos manter a tradição. Quem quiser morrer, que morra. Escuta, irmãos. Com suas ações, Jesus deixa claro que a lei não pode ser um fim em si mesma. Se deixar de considerar o amor ao próximo, qualquer preceito de lei torna-se letra fria, vazia de propósito e de significado. Jesus aqui mostra para eles, olha, tudo que vocês têm na cabeça, tudo que vocês sabem, tudo que vocês vivem, se vocês não viverem o amor, nada disso adianta. Cai por terra tudo, se torna letra fria todo o conhecimento de vocês. É isso que Jesus vai mostrar, tanto aqui quando ele é criticado sobre o sábado, quando seus discípulos comem, entra na seara e colhe alguma coisa para comer no sábado, quando ele cura também alguém. Vocês estão tão preocupados com tanto ritual da lei de vocês, que vocês são capazes de deixar alguém com fome ou alguém sofrendo de uma enfermidade porque não pode ajudar no dia do sábado. É desta forma que Jesus mostra toda lei, toda regra sem amor de Deus se torna letra fria. E por isso nós precisamos ter cuidado também nos nossos ensinamentos, que eles precisam ser acompanhados também desse amor, dessa graça de Jesus Cristo. Terceiro tópico,
os 12 apóstolos e as bem-aventuranças. Capítulo 6, verso 12 ao 49. No primeiro subtópico, a escolha dos 12, verso 12 ao 23. O texto diz que agora a oposição se intensifica e Jesus tira uma noite de oração. E quando ele desce do monte da oração, ele vai entre os seus discípulos e seleciona 12 para se tornarem apóstolos. Por que isso, pastor? É porque ele queria esses 12 mais próximos. É bem verdade que, à luz do texto, Jesus tem mais discípulos, mais pessoas seguindo. Mas ele separa 12. Para quê? Para forjar na cabeça desses 12 o propósito que ele tinha. Ele está sabendo de que a pressão está chegando e que um dia o seu ministério terreno aqui vai findar. E ele precisa que alguém dê sequência. O que ele faz? O Filho do Homem ensinou pacientemente, com palavras e princípios, com os seus exemplos, os princípios e os valores do reino. Seria questão de tempo, diz o escritor, para que Cristo morresse, ressuscitasse e fosse levado ao céu. Logo, os apóstolos teriam a missão de expandir o reino de Deus e precisariam de todas as instruções necessárias e aprendizado pelo exemplo e convivência com Jesus. É por isso que Jesus chama, fica com eles e vai ensinar cada dia com as suas palavras, com seu exemplo, com as suas atitudes. O ensinamento de Jesus não é simplesmente ensinamento teóricos, mas ensinamento prático. Isso era o seu forte. Nós já falamos quando ele está lá na beira da praia, no lago, ensinando as pessoas. Ele tinha facilidade e ele tinha popularidade, as pessoas gostavam de ouvi-lo ensinando. Mas Jesus aqui com esses discípulos, ele quer ensinar diferente, ensinar na prática, no dia a dia, na convivência, para que eles se tornassem, um dia muito breve, o mestre estaria deixando-os e eles prosseguiriam. E que alegria, irmão, saber disso. Eles acreditaram, eles confiaram, seguiram o mestre. E hoje nós fomos alcançados também pela mensagem, porque esses apóstolos, eles perseveraram no ensinamento ao lado do seu mestre. E nós estamos aqui como fruto dessa obediência também desses apóstolos. Segundo subtópico, as bem-aventuranças. Capítulo 6, verso 24 ao 38. Nesse ponto do comentário, Lucas vai falar sobre 4 bem-aventuranças vezes 4 ais. Narrativa exclusiva de Lucas que fazem parte da caracterização completa do contraste. E segundo o nosso comentário, servem de alerta aos atuais e futuros discípulos. O propósito desse comentário é provocar mudanças, não condenar numa classe social. Então veja que ele começa dizendo assim, olhando para os seus discípulos e diz, bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino dos céus. O contraponto ele diz, mas ai dos ricos, porque tendes a vossa consolação. Ele está condenando o rico? Não. Ele está pedindo para que o rico tenha uma mudança de comportamento, que não coloque o seu coração na riqueza. Porque se ele coloca o coração na riqueza, ele coloca a sua força na riqueza, ele coloca a riqueza como o seu ídolo maior, ele está dizendo um dia você vai perceber que essa riqueza não serve mais de nada, porque você vai precisar de ser consolado e a riqueza não vai lhe consolar. O que é que ele está mostrando? Mostrando numa mudança de hábito, mudança de comportamento. Quando ele fala sobre a bem-aventurança, ou bem-aventurados vós os que têm fome, porque sereis fartos, ele vai falar no contraponto dizendo, mas ai de vós que estáis fartos, porque vereis de ter fome. O que é que ele está mostrando? Que também essa pessoa que acha que quanto mais melhor, que eu estou rico, que eu estou abastecido, não estou preocupado com quem está à minha volta, ele está pedindo também, muda o comportamento, porque se hoje bem-aventurado aquele que tem fome, aquele que acha que não precisa, um dia ele vai chorar porque precisa de alimento. Ou seja, muda o comportamento. Quando ele fala, bem-aventurado vós, os que agora chorais, porque hão de rir.
Mas ai daqueles que agora riem, porque um dia hão de chorar. O que ele está falando também? Mude esse comportamento. Se você está rindo por causa, quem sabe, do mal-estar, ou quem sabe da situação do seu irmão, do seu vizinho, e você está rindo, parece assim que nada é com você, cuidado, porque você pode um dia estar chorando. Então mude também o comportamento. A última bem-aventurança, ele fala: bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem nas suas companhias, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos, diz a palavra de Deus, naquele dia, e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois desta forma procederam seus pais com os profetas. Bem-aventurado quando vocês forem injuriados, quando vocês forem maltratados, porque desta forma também foram bem-aventurados vossos pais com os profetas, que ajudaram, que apoiaram. Mas aí ele coloca o contraponto dizendo: ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. O que ele está dizendo? Que os falsos profetas um dia trouxeram profecias falsas e as pessoas aceitaram, mas um dia a casa caiu. E quando a casa caiu, não tinha mais jeito. O que o escritor está mostrando? Trazendo para mim e para você de que nós precisamos ter mudança de comportamento, não condenar as classes, mas que essas classes mudem o seu comportamento. É isso que o escritor está mostrando para todos nós. Se você está pensando, à sua volta, todo mundo estão lhe elogiando, estão lhe aplaudindo, cuidado, porque pode ser que essas pessoas que estão te elogiando, que estão te aplaudindo, pode ser que essas mensagens não sejam mensagens de Deus, sejam mensagens falsas para você. E um dia pode ser tarde demais. Mudança do comportamento, as bem-aventuranças. Terceiro e último subtópico: guias de cego, trave no olho e os dois fundamentos. Lucas capítulo 6, verso 39 ao 49. 3 parábolas Jesus está contando, todas elas com a mesma finalidade: ensinar-nos a mudar o comportamento, a mudar a atitude, a ter uma transformação no caráter. Primeiro ele fala do cego que guia outro cego. Ele estava falando dos líderes religiosos que às vezes queria colocar uma sobrecarga sobre os demais, de maneira que eles mesmos não podiam viver aquilo. Estavam completamente distanciados dos preceitos divinos e impondo para as pessoas viver aquilo. Jesus está dizendo que essas pessoas são como cegos que guiavam outros cegos. Mas quando o evangelho chega, essas pessoas não podem mais viver desta forma, quando a verdade chega. Era isso que Jesus queria mostrar. Se ensina a mentira só enquanto a verdade não aparece. Quando a verdade chega, a mentira tem que tomar o seu rumo. Depois ele fala sobre a trave no olho. O escritor deixou claro para nós que é impossível que alguém que tenha deficiência de caráter na vida e na fé tente corrigir alguém que sofre de um mal menor. Ele diz que uma pessoa que se empenha em criticar, ou quem sabe em discipular ou corrigir um irmão sem amor, e que a sua vida é uma vida completamente fora do altar de Deus, é um erro grosseiro. Alguém querer ajudar uma pessoa, ele está completamente equivocado quando os próprios erros e falhas são ignorados. Ou seja, a pessoa vive completamente no erro, mas achando que tem o direito de ensinar alguém, às vezes por causa de uma falhinha tão pequena, uma mínima falha, e querer corrigir, às vezes até com rigidez. E antes de terminar o texto, falando sobre os dois fundamentos, Jesus fala sobre a árvore e seus frutos, a boca e o coração. Por que o escritor trouxe isso também para nós, colocando no ponto? Porque o escritor vai dizer de que a árvore boa produz fruto bom. E a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando nós olhamos para esse texto, o escritor também está dizendo de que a árvore boa produz fruto bom.
Quem tem uma vida santa, justa diante de Deus, tem coisa boa para oferecer. Agora, quem não tem uma vida santa diante de Deus, o que tem para oferecer é coisa também ruim. Árvore boa produz fruto bom, árvore ruim produz fruto ruim. Coração bom produz palavra de vida, coração angustiado, cheio de pecado, produz palavra de morte. Mas o escritor vai concluindo dizendo sobre os dois fundamentos, no qual ensina que o homem sábio edifica a sua casa. Quando ele fala de casa, ele está falando da vida, da minha vida, da sua vida, da nossa vida. O homem sábio, a mulher sábia, edifica a sua vida. Em quem, pastor? Sobre Cristo, a rocha sólida. Já o homem insensato constrói a sua casa sobre a areia. Irmãos, o texto diz que as duas casas, aos olhos desatentos, eram iguais. Olha para as duas pessoas. Às vezes a gente vê uma pessoa que vive uma vida honesta, santa, irrepreensível diante de Deus, e às vezes vê aquele que parece que vive a vida de qualquer jeito. E de repente no altar você olha, parece que tudo está igual. Só que aqui tem uma diferença. O escritor diz que as duas casas, aos olhos desatentos, parecem todas iguais, mas diante de Deus, Deus não passa por desatento diante das nossas atitudes. Ele conhece de longe quem somos, como é que nós estamos, onde nós estamos edificados. Ninguém passa desatentos. A diferença não estava naquilo que era visto, mas nos alicerce. Ouvir Jesus, ou mesmo chamá-lo de Senhor, embora seja importante, não é o suficiente, diz o escritor. Quando tem muita gente boa aí falando isso, né, irmãos? Falando de Jesus, dizendo que Jesus é Senhor, mas casa aparentemente tão bonita, mas diante de Deus, se não tiver edificada em Cristo Jesus, não passa desatenta por Jesus. Jesus está olhando e contempla tudo. O escritor diz que é necessário praticar a sua palavra, evidenciando uma coerência entre a fé e a vida de obediência a Deus. Eu e você somos desafiados a isso, de vivermos uma vida transparente, uma vida fundamentada na palavra de Deus, uma vida onde sejamos balizados pela palavra do Senhor. E assim então poderemos ajudar quantas pessoas que precisam de mudança de caráter, de comportamento e de atitude. Nós estamos sendo treinados, chamados para isso. O escritor, na aplicação pessoal, ele diz o seguinte: Jesus é o mestre e Senhor em sentido único e perfeito. Mais do que aprender sobre ele, o grande desafio é tornar-se semelhante a ele. Esse desafio, querido, é meu, é seu, é nosso, de tornarmos semelhante ao Senhor. É difícil e nós precisamos. Se nós não tivermos cuidado, nós podemos se tornar, quem sabe, profissionais de ensinar, de falar sobre Jesus, dizer que Ele é Senhor. Mas o meu e o seu desafio, o nosso desafio diante da classe, diante da igreja, diante da congregação onde nós estamos, é nos tornar parecido com o Senhor, para que produzamos também esse mesmo comportamento. Mudança de caráter, mudança de comportamento, mudança de atitude, a verdadeira metanoia na vida das pessoas. Espero poder ter contribuído, querido companheiro, querido professor, querida professora, querido aluno, querida aluna. Se Deus assim nos permitir, estaremos juntos no próximo comentário. Vamos juntos avançando pela fé.